consagração. Pastor continua enfermado e aqui estamos
para juntos, meditarmos sobre a palavra do Senhor. Desta feita eu trouxe o texto de Efésios, abram aí por favor as suas Bíblias, capítulo 1, dos versos 13 ao verso 14. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem, em respeito à palavra do Senhor. Os que não puderem, podem continuar sentados. Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao verso 14. Assim está escrito: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, no resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Podeis assentar. Amém. Vamos orar? Grandioso Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez estamos nos confrontando com a Tua palavra e pedindo a Tua ajuda pelo Teu Santo Espírito, por esclarecimento, para que Ele abra nossas mentes e corações, para que possamos recebê-las e aplicá-las em nossa vida. Me protege, que eu seja fiel à Tua palavra, me guarda de todo mal e abre o coração de todos nós, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, é em Cristo que nós te oramos. Amém. Meus queridos, é fato e todo mundo sabe que na Bíblia não existe literalmente que Deus é triuno. Não tem na Bíblia que Deus, escrito o termo Deus é triuno. Do mesmo jeito que também não tem a prova da existência de Deus por escrito. Mas a Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O saudoso, todos nós conhecemos, o presbítero Adalto Lourenço, ele diz que os céus e o firmamento, aonde você olhar, você vê a assinatura de Deus. Em tudo que foi criado do nada, existe a assinatura do Criador. E ele nos dá alguns exemplos. Por exemplo, o homem criou o relógio, mas não criou o tempo. E o tempo, ele é composto de passado, presente e futuro, 3 em 1. O homem não criou a matéria, mas a matéria foi criada por Deus e através do que nós chamamos de átomos.
E os átomos, eles são compostos de prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. A base da matéria, que nós sabemos, o estado básico da matéria, que não foi criada por nós, mas nós sabemos manipular, a gente sabe como é que transforma água sólida, que é o gelo, em água líquida, basta deixar no sol. Mas nós não a criamos, e Deus a criou. E ela tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. E por fim, o último exemplo, ele dá muitos, mas para mim o último exemplo é a música. Nós acabamos de cantar, mas ninguém aqui inventou a música. A música foi inventada por Deus, criou o instrumento, está lá em Gênesis capítulo 4. Está lá dizendo que o homem criou o instrumento, o primeiro instrumento musical foi criado pelo homem, mas a música não. Quem criou a música foi Deus, e a música ela é formada de melodia, de harmonia e de ritmo, 3 em 1. Então, em tudo que foi criado do nada, está lá a assinatura do nosso Deus. Queridos, como nós dissemos ainda há pouco, não consta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a frase Deus é trino. Isso é uma verdade. Porém, o texto que nós lemos, ele está recheado, nos mostrando, nos falando sobre o quê? Sobre o Deus trino, visto em seus detalhes. Esse texto que nós lemos, ele nos mostra que um Deus, o Deus único e verdadeiro, ele administra em trindade, como 3 pessoas distintas, porém em uma só essência. De acordo com o que nós lemos, nós queremos dizer que Deus, uno, trino, verdadeiro, ele criou um grande projeto, que é o projeto redentivo. Agora, como é que ele administra isso? Ele administra em trindade, como o texto diz, conforme o seu bem-querer, conforme o seu beneplácito, ou seja, conforme concordância prévia, segundo aprovação régia e mediante despacho por decreto. O projeto redentivo, ele é um decreto único. E hoje nós vamos meditar sobre qual administração, como é que essa administração acontece especificamente de acordo com cada uma das pessoas da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deixem suas Bíblias abertas, em Efésios, que a gente vai precisar, para caso você queira confirmar, você vai lá no texto e vê e comprova aquilo que nós vamos dizer. Em primeiro lugar, eu quero chamar aqui a atenção que eu creio que todo mundo aqui que leu o texto mentalmente teve dificuldade em ler o texto. Principalmente eu que estava lendo oralmente. Por quê? Vocês observaram que esse texto, Efésios, capítulo 3, do 3 ao 14, capítulo 1, do 3 ao 14, é um texto único. Ele só tem um ponto final, que é justamente no fim, no verso 14. Ora, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse texto, como ele só tem um ponto final, é porque todo ele trata de um só tema. O foco do texto é um só tema. E esse tema não é outro senão o plano redentivo de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que todo esse texto fica bem claro. Ele se refere a o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Contudo, na leitura que nós fizemos, nós observamos que todo esse projeto redentivo
ele é direcionado, ou seja, ele repousa, ele tem respaldo, ele tem alicerce na segunda pessoa da Trindade, que é Cristo Jesus. Vamos detalhar um pouco sobre isso, né? E terceiro, é importante para nós classificarmos esse texto em 3 fases, didaticamente, né? A primeira, ela vai do verso 3 até o verso 5. E se você vai observar comigo que do verso 3 ao verso 5, tudo se refere ao Deus Pai. Já do verso 7 ao verso 11, vocês olham e vê que o texto ele se refere só e exclusivamente à segunda pessoa da Trindade. E dos versos 13 ao verso 14, nós vemos que ele se refere exclusivamente à administração da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Agora vem, logicamente, né, a pergunta pertinente. Qual a função administrativa do Pai? Eu peço aos irmãos, já pedi para abrir as Bíblias, né, lá em Efésios, capítulo 1. Aí nós vamos ver o seguinte, no verso 3, ele nos dá a primeira função do Pai, a primeira administração do Pai. Olha o que é que tem escrito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Está vendo? Ó, o pilar, em Cristo, em Cristo. Então, primeira lição para mim e para você, para nós aprendermos a como nos comunicar com Deus. Nós nos comunicamos errado. Estão lembrados que Tiago diz, suas orações não são ouvidas porque você pede para a sua vaidade. Jesus, quando foi questionado pelos seus discípulos, pedindo para que os ensinasse a orar, o que é que Jesus ensinou? Vós, está lá em Mateus capítulo 6, vós orareis assim. Aí como é que ele começa a oração? Pai nosso que está nos céus. É assim que Jesus ensinou. Então, queridos, se nós queremos ser fiel à vontade de Deus, pelo ensinamento de Deus Filho, quando eu vou orar, eu não vou orar o Espírito Santo, eu não vou orar para Jesus. Foi o Jesus que disse, quando você for orar, ore assim, Pai Nosso. A primeira lição. As bênçãos são dadas pelos pais. Então, na oração, nós devemos nos dirigir a quem? Ao Pai. Além disso, também tem uma coisa interessante. Jesus diz assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, não é pedir a mim, é pedir ao Pai em meu nome. Então, nossa oração, ao terminar, não é, Senhor, em nome do Espírito Santo. Está errado. A Bíblia não ensina isso. Jesus foi claro. Tudo o que vocês quiserem, peçam ao Pai em meu nome. E para completar esse pensamento, que as bênçãos quem dá é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito. Esse texto vai deixar bem claro isso. Lá em Romanos capítulo 8 tem assim, vós não sabeis orar como convém. O Espírito Santo é quem intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Agora veja como é que as coisas acontecem. Eu oro ao Pai. O Espírito Santo é quem vai interceder, porque Ele é Deus. Ele é quem sabe prescrutar o meu coração. Ele é quem conhece as minhas necessidades. Então é Ele que conduz a minha oração. Para quem? Para o Pai? Não.
para Cristo, porque Cristo é o quê? O intercessor único. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Agora a administração ficou fácil. A gente ora ao Pai, o Espírito Santo é quem sabe as nossas necessidades, ele é quem intercede, Cristo media e o Pai abençoa. Essa é a economia. Em segundo lugar, o texto nos diz que a outra função de Jesus, do Pai, está lá no verso 4, né? Está lá no verso 4. E se você for ler, para poder o tempo não correr rápido, né? Outra função do Pai é a eleição. Veja lá, no verso 4 diz que o Pai é que, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Mas aí tem outra lição. Por que é que o Pai elegeu a mim, elegeu a você? Por que Ele elegeu? O texto diz, Ele nos elegeu para nós sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então aí desmistifica essa conversinha que muita gente diz, bom é ser presbiteriano, né? Porque uma vez eleito, uma vez salvo, salvo para sempre, pode fazer o que quiser. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus nos elegeu com uma finalidade pré-definida, que foi nós sermos santos e irrepreensíveis. Esse foi o objetivo. Mas todo objetivo tem um propósito. Qual é o propósito? Pedro diz lá na primeira carta, capítulo 2, verso 9. Pedro diz, para ser de testemunha de Cristo. Então veja a lógica, como é fácil, a Bíblia, né, nos mostra. Deus elege para sermos santos e irrepreensíveis, porque Ele quer que nós sejamos testemunhas de Cristo. Na nossa vida, na nossa conversa, na nossa escola, com o nosso vizinho, em todo canto que nós estivermos, nós temos que ter uma vida digna, uma vida íntegra, porque nós somos testemunhas de Cristo. Uma terceira lição que o texto nos dá, ou seja, outra função do Pai na Trindade, é que Ele nos predestinou. Para quê? O texto diz, para sermos adotados como filho, em quem? Em Cristo Jesus. Mas quem predestina é o Pai. Então, nossa predestinação, ela tem uma finalidade, é sermos adotados legalmente, judicialmente, como filhos de Deus. Lição. Muita gente diz, quando eu estiver no céu, né, segundo diz o reverendo Hernando, uma menininha, pastor, não quero ir para o céu não. Aí ele, minha filha, né, com aquele carisma que ele tem, né, por que você não quer ir para o céu, minha filha? Eu não, pastor, lá só é cantando, um negócio chato, não para de cantar. A mentalidade da criança. Mas infelizmente nós não atentamos para essa verdade. Nós vamos passar a nossa eternidade com Deus reinando em Cristo, com Cristo e para Cristo. Por quê? Porque Ele nos fez irmãos, Ele nos fez filhos, co-herdeiros em Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? E nós acreditamos na Bíblia. O que falta é a gente aceitar essa verdade e viver essa verdade. Mas aí vem a pergunta para terminar esse primeiro momento. Qual é o objetivo do Pai fazer tudo isso? Aí você vai ver lá no verso 6. Pode ler aí na sua Bíblia mentalmente e eu vou dizer aqui. Tudo que o Pai faz, sabe para quê? Para louvor da sua glória. Outra lição. Nada Deus faz para ninguém. Em primeiro momento, primariamente, Deus faz para a sua honra e para a sua glória. Agora,
o que implica disso, aí vem bênção, que quem dá é o Pai. Vem todas as bênçãos celestiais. Porque honrar a Deus é ser indiretamente e diretamente abençoado. Segundo, dentro do esquema do livro, né? Que eu falei aí, a segunda parte. Qual é a função administrativa do filho? Qual é a participação do filho nisso? Lá no verso 7, se você for ler aí, você vai ver que a primeira função que tem dada ao filho, dentro dessa administração do plano redentivo, é proporcionar nossa redenção através do seu sangue. Queridos, a Bíblia é espetacular, né? Repare que coisa interessante. Vamos dar um exemplo objetivo, um exemplo bíblico. O que é que o sangue representa? O que é que ele simboliza? O que é que ele faz? Aonde a gente lê é: o sangue deixa a alma da gente limpa os pecados, né? Repare bem, quando Adão peca, assim que ele peca, ele e sua esposa Eva, eles se sentem ou se veem nus, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Aí depois que ele peca, Deus tem aquela conversa com a serpente, com a mulher, com Adão. Ali ele já prega o evangelho, né? Diz que da mulher virá um descendente que será, né? Ferido no calcanhar, mas que esmagará a cabeça da serpente. Não é isso? Muito bem. Só que depois dessa conversa, ele diz, lá no capítulo 3, 20, o homem tornou-se como um de nós. Olha aí a trindade. Olha aí a trindade. O homem tornou-se como um de nós. Vamos expulsá-lo do paraíso para que ele não lance mão da árvore da vida e viva eternamente em pecado. Só que assim que ele faz isso, olha o detalhe, Adão estava na sua vergonha coberto de planta, né? O texto diz anteriormente que quando ele se viu nu com a esposa, pegaram lá umas plantas lá e cobriram a vergonha. Aí Deus tira e bota o quê? Pele. Está no texto. Ora, pele que a gente conhece é pele de animal, né? E para ter pele de animal, tem que o quê? Matar o animal. E para matar o animal tem que ter o quê? Tem que ter sangue. Entendeu a simbologia? Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, quando você vai olhar direitinho, ele aponta para o plano redentivo em Jesus Cristo. Segundo lugar, essa é interessante, né? Lá no verso 9 diz que Jesus, ele veio, a sua administração, o seu propósito na administração do plano redentivo é revelar o mistério de Deus nunca antes revelado. Agora, daqui a poucos dias, vamos comemorar o que nós chamamos de Natal, o nascimento de Cristo. Deus interfere na história, se faz homem, encarnado, para fazer o quê? O seu projeto, o início do seu projeto. Só que tem um texto que é interessante, meus queridos. Se você abrir lá em 1 Coríntios, você vai entender melhor o que eu quero dizer. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 7. 1 Coríntios 2, 7. Veja o que é que tem escrito. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa
glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século jamais conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ninguém sabia quem era, na verdade, o mistério de Deus, Jesus Cristo. Deus revela, aí o homem sabe, mas até o dia da sua ressurreição, ninguém sabia, na realidade, que Jesus era Deus. Não sabia. E o apóstolo Paulo, ele é bem específico, porque se soubessem a gravidade do que fizeram com Cristo, eles não teriam o crucificado. Então essa é uma outra função de Jesus Cristo. E terceira função, está lá no verso 10 e 11, que nós vamos aqui resumir devido ao tempo. A gente observa, quando lê o verso 10 e 11, é que Jesus, ele toma para si, ele traz para si o sucesso do plano. Ele reconheceu a responsabilidade que lhe foi dada pelo Pai. E ele traz para os seus ombros a responsabilidade do cumprimento. Isso por quê? Porque ele quer se fazer herança por todos nós. Ele quer se dar por todos nós. É o que nós dissemos aqui hoje e outros dias na escola bíblica, né? Jesus, segundo a palavra de Deus, a pessoa física de Cristo, não poderia ter morrido. Não poderia. Por quê? Porque a Bíblia, que nós acreditamos como uma coisa mais fiel que existe, diz que o salário do pecado é a morte. Aí eu pergunto, Jesus pecou? Não. Então, pela palavra de Deus, que é verdadeiramente verdadeira, ele não podia morrer. Mas ele morreu. Por que é que ele morreu? Porque ele se fez herança por nós. Ele tomou o meu pecado, ele tomou o teu pecado, assumiu juridicamente e foi para aquela cruz, para nos fazer herança de Deus. E também o texto diz que foi também para cumprir a predestinação que o Pai fez e que confiou a ele, sob a vontade do Pai. Aí vem a pergunta: qual é o propósito de tudo isso que Cristo fez? Foi para nos salvar? Foi porque nos ama? Veja o que é que diz o verso 12. Foi nada disso. Primariamente, foi ser louvor para a glória do Pai. Toda obra de Deus, seja qual seja, feita por quem quer que seja, é para louvor e glória do Pai. Essa é a maior lição. Agora, secundariamente, nós usufruímos desse louvor, dessa exaltação que o Filho dá ao Pai. Por enquanto, vamos ver depois o Espírito também, né? Então, agora vem a terceira e última parte. Qual a função do Espírito Santo na administração do plano redentivo? O verso 13 é bem simples e direto. Desvelar o evangelho das boas novas para os seus, para os eleitos do Pai, e nos selar como filhos de Deus. Repare bem, o que é esse selar? Esse selar é o seguinte, vamos ser bem práticos. Se eu adotar uma criança e não for num cartório registrá-la em meu nome, oficialmente ela é adotada? Não é. Deus nos predestinou para quê?
para sermos adotados em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então essa adoção, ela tem que ter o quê? O atestado do cartório. E esse atestado, a Bíblia diz que é o selo de quem? Da terceira pessoa da Trindade. É ele que sela. Esse selo, queridos, ele significa, o ato, ele tem autenticidade. O ato, ele tem direito pleno de propriedade. Estão lembrados? Nós somos povo de propriedade particular do Deus Pai. Esse selo, ele nos dá segurança e proteção. Ele nos dá a garantia de algo que só a nós pertence, ou de algo que é secreto e que só nós sabemos. O que é isso que é secreto e que só nós sabemos? Está lá em Romanos 8,18. É o Espírito Santo que testifica no meu e no teu coração que nós somos salvos. É o selo, é ele que tem o poder de testificar. É por isso que nós dizemos, só eu sei que sou eleito. Ninguém mais sabe. Eu não sei aqui quem quer que seja, se é eleito ou não. Agora, eu sei. É porque eu sou sabido? É porque eu sou arrogante? Não. É porque o Espírito Santo, em amor, testifica ao meu coração. Aí da Bíblia diz, o segundo propósito do Espírito Santo, está lá no verso 14. Ele é o penhor. Ele é o penhor da herança. Olha, que herança é essa? Basta pensar um pouquinho, já falamos. Nós fomos adotados em Cristo para sermos filhos adotivos do Pai. Então, ele é quem dá o quê? O que é o penhor? O penhor é o aval, é a garantia. Ou seja, quando o Pai escolhe, ele testifica, ele sela e ele dá o quê? A garantia. E é essa garantia que é dada pelo Espírito Santo que Paulo, com toda a autoridade, escreve lá em Romanos, capítulo 8, salvo engano, a partir do verso 32, quando ele diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Quem? Quem poderá nos separar? Aí ele continua: fome, nudez, espada? Ninguém pode. Por quê? Porque foi o Pai que nos escolheu, foi o Filho que se deu por nós e o Espírito Santo selou. Esse é meu, esse é do Pai, é propriedade particular. Agora sim, por que é que ele faz tudo isso? Para o nosso bem? Vamos fechar aí essa parte quase final, no verso 14. Lê aí a parte B. O que é que tem escrito? Por que é que o Espírito Santo faz tudo isso? Para louvor da glória do Pai. Para louvor da glória do Pai. Então, queridos, nessa explanação, certo? Fica claro o seguinte, né? Nós podemos até dizer que não acreditamos na Trindade. É um direito meu, um direito teu. Agora, a gente não pode dizer que ela não consta na Bíblia. Não é porque está literal que existe ou deixa de existir. Mas esse texto, com clareza, é o texto mais claro, mais abrangente, que mostra que Deus é um Deus trino. Através de quê? Dos atributos de Deus. E nós conhecemos Deus pelo seu quê? Pelos seus atributos. Contudo, é bom que deixe claro, né? É bom que deixe claro. E a gente não pode nunca esquecer disso. Tudo isso que nós aprendemos aqui essa noite, ouvimos, ele não vai nos dar ou nos tirar a salvação. Não tem nada a ver com a nossa salvação. Nós temos que entender isso.
a salvação é única e exclusiva obra de Deus através do Filho e testificada pelo Espírito. Ninguém tem interferência, o homem não pode ter interferência sobre a salvação. Nada eu posso fazer para ser salvo ou deixar de ser salvo. Porque a Bíblia diz, está lembrado no capítulo 3? Bendito Deus e Pai, que nos escolheu o quê? Antes da fundação do mundo. Então essa escolha não depende do que eu faça ou deixe de fazer. Mas tenha cuidado, nós falamos sobre isso. Não é porque eu sou eleito que eu posso viver do jeito que eu quero. Não, porque a minha eleição tem um propósito. Eu tenho que viver o quê? Santo e irrepreensível. Essa é o caminho, essa é a lógica da coisa. Então, isso aí, ele nos ensina e nos dá conforto. Porque agora, se você acredita na palavra de Deus, que tudo que eu falei aqui foi da palavra de Deus, você agora sabe como ter comunhão mais próxima com o Pai. Eu vou orar. Ô Jesus! Não. Se fosse assim, Jesus ensinava... Jesus, como é que ele vai orar? Quando você ora, diz assim, ô Jesus... Não, ele fez. Pai nosso que está nos céus. Vamos obedecer? É a vontade de Deus. Quem nos disse isso foi o próprio Deus, na segunda pessoa. Vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Aí faça as suas petições. Mas ele diz, você não tem autoridade, você tem que pedir em meu nome. É por isso que quando a gente encerra a oração, diz o quê? Em nome de Jesus. Aí tem gente, né, não interessa o motivo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está cumprindo o que a Bíblia diz. Não está. Tudo que pedires em meu nome, o Pai é quem te dá. E nós temos que ter essa certeza, porque também a Bíblia diz que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo de Deus. Santificação. É nesse momento que ele interfere, porque ele conhece as nossas reais necessidades. E agora, finalmente, sabemos que se quisermos nos aproximar do Deus único e verdadeiro, o que é que nós devemos fazer? Clamar ao Pai em nome do Filho e por intermédio do Espírito Santo de Deus. A esse Deus trino, uno e verdadeiro, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto.